Agora eu olhei pra trás aqui, Marcelo. Pra organizar aqui, ó. O Grupo Amanhã certifica na categoria comunicador de rádio a marca mais amada é Luciano Potter, do Top Love Brands. Que aposta certa fez, né, Marcelo? Que aposta Já certa. era mais amado por mim, né? Podia, sei lá, ficar com o quarto colocado, quinto colocado. Né? Aí tu ficou o top da Love Brands, né? Porque no outro lá tô terceiro lugar, lá, medalha de bronze. Beijo pra gurizada da revista Amanhã. Pra quem tá só escutando, ganhou um certificado por ter sido o top Love Brands ali de comunicador de rádio. Então, muito obrigado a quem votou em mim. Né? Muito obrigado também quem escuta o Moda Importa, quem está com a gente aqui, mostrando o seu trabalho, né? E o trabalho que sempre muda muitas vidas, né? Quem muda a vida é de Voskin Cooks, quem muda a vida é Água da Pedra, quem muda a vida é Viva Bartzen, quem muda a vida é Nelly, quem muda a vida é Grupo IES, e quem tem um apoio, que dá o apoio pra gente aqui no Moda Importa, é o site Still the Look. Quando eu falo site, falei uma coisa horrível, né? Porque é uma plataforma, site, né? Um portal. Nasce como uma espécie de blog para Manuela Bordache, né? E agora virou uma coisa muito maior, né? Tudo muito maior que isso, e nos ajuda muito aqui com as pautas que a gente acaba conversando no Moda Importa, né? Marcela Lorenzon, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra ti. Oi, tava com saudade já. É verdade, falhamos uma semaninha de férias aí, optamos por não deixar nada gravado, que a gente poderia fazer isso, né? Mas dar uma descansada na cabeça mesmo assim, não colocar uma coisa muito velha, porque acaba que as coisas que a gente tá meio que vivendo, né, na semana ou nos últimos dias da gravação, hoje nós gravamos no dia 2 de setembro de 2021, acaba que as coisas meio que se atropelam. E aí fica ruim, melhor trazer mesmo o nosso sentimento da semana. Então, quando você escuta o Moda Importa na semana que ele foi lançado, ele tem a ver com aquela semana. Isso não quer dizer que seja atemporal. Exato. Né? Eu acho que ele pode ser escutado muito bem daqui a meses, mas a gente traz fatos e, né, costura com os fatos mais recentes. Se você só nos escuta, saiba que tem um vídeo do programa, e se você vê a gente aqui, tá vendo a gente aqui, saiba que também tem a possibilidade de nos escutar nas plataformas de podcasts, né, Spotify, Apple Podcasts e todas as outras que possibilitam isso. No vídeo a gente tá só no YouTube, né, por enquanto no meu canal, a Marcela tá criando o canal do Moda Importa, ele vai ser completamente independente, nós vamos arrastar todos os episódios para lá, então ele vai ter um outro layout, isso aí tá sendo feito neste exato momento. Certo, gente? Muito obrigado, de Voskin Cooks. Hoje tu tá com o quê do de Voskin Cooks, Marcela? Brincos. Lindos esse aí, hein? Lindos, bonito, né? Lindos. João, Saulo, toda a turma, muito obrigado pelo carinho, tá? A gente aprende muito com eles. Enfeitarem. Eles colaboram muito com o conteúdo, né? Porque eles, bom, além de botarem a mão na massa, literalmente, para fazer peças, né? Para fazer joias, eles também vendem grandes marcas de relógio, Breitling, Rolex, e não é bem assim para uma joalheria poder vender Rolex, poder vender Breitling e outras marcas que eles vendem. É bem complicado. Aliás, está surgindo, a gente não pode falar ainda, né? Mas uma das maiores marcas do mundo, né? Porque alguma coisa aconteceu nessas 2 últimas semanas, a gente precisa... Aqui não é um lugar para dar furo, né? Então a gente precisa confirmar essa informação. Ficou ruim essa frase. O quê? Desculpa, eu sou muito bagaceiro. Tua mente poluída. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que eles contribuem muito, além de me enfeitarem aqui, eu que adoro um brinco, um penduricalho, uma coisa, eles contribuem com o know-how, né, do artesanal, e a gente vai falar sobre isso hoje também, em outras vertentes. Aliás, quem está nos vendo no vídeo pode ver que o Luciano está super diferente hoje. Por quê? Ele veste uma camiseta preta. Às vezes é branca, às vezes é preta, às vezes é verde. Hoje é preta. Essa é a variação de looks. Isso aí, Marcela, isso aí vocês mortais não entendem. Esse é o comportamento de nós bilionários. Os bilionários, eles não podem perder tempo pensando na roupa. Entendeu? Então, meu guarda-roupa eu abro, tem camisetas pretas e brancas. Aí eu opto pela preta ou branca. Então, tipo assim, um milionário como eu, Mark Zuckerberg, como era Steve Jobs, ele não tem segundos a perder. Porque assim, a vida é muito... Tu vive com um bilionário, tu sabe como é que é. Então, aliás, não é piada, tá? É informação. Eles falam isso. Que você é bilionário ou que... Os bilionários falam isso. Agora, claro que todo mundo sabe que eu não sou bilionário, né? Mas assim, os bilionários falam assim, não, eu não posso perder tempo com roupa, dirigindo, blá, 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 blá. Entende? Então, né? Um abraço, aliás, para falar em bilionários, né? Julinho da Fruc, beijo pra ti aí, tá?
Obrigado pela água da pedra aqui, pela bela vista que compõe a nossa casa. Ai, Eu tô parecendo como é que os caras me chamam lá de... Como é? O Milton Neves dos Pampas. É o Milton Neves com Foi as encaixando marcas. todos os caras, os amigos e tudo Vai mais. costurando. Mas Ai, fique gente, feliz olha com a só. gente. Se tem marcas junto aqui com o Moda Importa, fique feliz junto com a gente. Né? Porque é Não, muito e eu legal ter queria, gente que acredita no nosso trabalho. além disso, eu queria também retribuir de alguma maneira, falando, não para esses nossos amigos, os patrocinadores, mas para outros amigos, porque assim, ó, a gente sempre fala que eu tenho sempre minha água da pedra e um café aqui. Hoje, para quem está nos vendo, inclusive o Luciano perguntou antes da gente entrar no ar, o que é isso na tua mão? Porque eu tô com uma taça, parece que eu tô com um drink lindo. Eu tô tomando um café gelado, tá? Eu gosto. Isso é para quem gosta de café, gosta do sabor do café, não é para amadores. Quem toma aquele café lá de térmica, com 5 quilos de açúcar no fundo, não está preparado para isso aqui, tá? Porque aqui é para tu sentir o aroma, as especiarias do café. E por que eu falei em retribuir? Porque isso aqui é feito pela Fazenda São Nicolau, da nossa amiga Paty Albuquerque, que nós já falamos. Amiga, porque sim, foi colega de faculdade do Luciano, e depois, tardiamente, veio a se tornar minha amiga pela moda, nos unimos, inclusive eu nem namorava o Luciano, e a gente se uniu antes de eu conhecer o Luciano, antes de eu, concretizar, ficar com o Luciano. Fica mais pertinho do microfone. Fica mais pertinho do microfone, tenta achar um jeito. Eu acho que eu tinha puxado ele um pouquinho para mais longe. Mas o que eu queria dizer é que a gente gosta tanto de falar de tecnologia, e a gente falou no segundo episódio, se eu não me engano, sobre cogumelos. Vocês lembram? Foi, aliás, um episódio super legal, assim, carregado de informação, porque a Hermès estava desenvolvendo um couro assemelhado ao cogumelo, são startups de tecnologia, etc, etc. E eu citei a Fazenda São Nicolau, porque a Paty é essa pessoa super criativa, e que agora está colocando sua criatividade no agronegócio, que é a Fazenda São Nicolau. Lá eles plantam e vendem cogumelos. E este café tem cogumelo. Aqui dentro tem todas as propriedades do cogumelo, que são, é bom para microbiota, é bom para imunidade, só que ele não tem gosto de cogumelo. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse cogumelo que eles também vendem para você usar, se você quiser ser um molho, ou para comer fresco, como os japoneses falam, nós vamos falar de Japão aqui hoje também, e eles deixam numa infusão por mais de 18 horas. O café é extraído a frio em infusão, então ele fica lá, cogumelo, café, suco de maçã, um pouquinho de suco de maçã para adoçar e uma coisica de baunilha para quebrar. E aí se torna um líquido mais leve do que um café expresso, mais leve do que um café extraído no calor, né, na pressão, e que tu toma assim, com gelo. E eu amei, porque parece quase que um suco de café cítrico, assim, porque o café é fruta, né, gente? As pessoas esquecem, mas o café é uma fruta. E eu amei essa combinação, eu acho muito legal trazer isso, por isso que eu disse retribuir, porque eu acho assim, a gente vive falando aqui sobre o local, o hiperlocal, o artesanato, as coisas que as pessoas estão fazendo para empreender nos seus negócios. Falamos agora do artesanal, Nadia Voskin Cooks, criam suas próprias joias dentro do ateliê, desenvolvem, e a gente tem que valorizar esse tipo de coisa. Eu estou bem encantada com o meu café gelado com cogumelos. Bom, então deixa eu misturar um assunto aqui que é bem interessante, que foi preparado, né, na pauta do programa. A manchete é muito boa, né? A princesa japonesa Mako vai se casar com um plebeu e ela vai deixar de pertencer à família real e vai morar nos Estados Unidos. Quem está dizendo isso aí é a imprensa japonesa, uma nota da AFP, da France Press. Ela é sobrinha do imperador Naruhito, né, do Japão, e se apaixonou por um plebeu e assim será. Né? A gente falou no último episódio aqui que... Um advogado, né? Exatamente. Que quando a gente estava discutindo a indumentária, né, o corpo feminino coberto, né, com as roupas linkadas de alguma maneira ao Islã, né, que na real, na profundidade, não foi o Islã que inventou aquele tipo de roupa, né? Aquele tipo de roupa protege as pessoas da areia, né? É uma invenção. As primeiras roupas humanas, digamos assim, todas elas protegiam de alguma maneira, de alguma coisa, de alguma intempérie, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha como carregar água, então pegava a tromba, a guampa de um cavalo, né? Então para proteger do sol, para proteger do solo, para proteger do vento, né? Dizem que as características humanas têm muito a ver com isso, que os orientais têm os olhos mais puxados, porque eles ficam, eles caminharam bastante, né? E aí pode ter muita entrada de vento e blá 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 blá. Isso no desenvolver milhões de da anos. humanidade, do Homo sapiens, assim, e antes até, né? E até antes, né?
né? A pele mais escura africana, onde de todos nós saímos, se deve ao muito sol da África. Claro. Né? A pele mais clara dos nórdicos, pela distância e pouco sol. O gelo, Né? no frio. Isso foi mudando. Né? Não pensa que é poucas de um ano horas para de outro. sol. Falando de milhares Sim. e milhares de anos. Né? E a moda, ela também respeita muito isso. Né? Então, no deserto, na areia, aquelas roupas protegiam. Só que hoje o símbolo é outro. Não é para proteger da areia. É para proteger da sociedade, porque a mulher é uma espécie de... É para cobrir, é para esconder, e aí vai, ela né? Proteger talvez ela seja uma palavra... pertence a um cara, né? Então a gente falou sobre isso, né? O quanto a cultura adentra na moda. A gente teve um presente na nossa vida, eu e a Marcela, que foi ter organizado uma viagem, e essa viagem foi mal organizada no seguinte sentido: a gente ficou muito pouco tempo no Japão, porque a gente fez uma loucura de cidades, assim, Tóquio, Seul, Pequim, Xi'an, Xangai e Hong Kong, né? Onde, Potter, olha, escolhe duas, Potter, Tóquio e Hong Kong, essas seriam as minhas duas preferidas. Não quer dizer que Seul não seja legal, né? Não quer dizer que Xangai também não seja, ou até Xi'an ou Pequim, né? Mas são as mesmas escolhidas. E aí a gente adentra numa cultura... pouco tempo em Tóquio. O que tu estava dizendo é que a gente fez uma escolha ruim de ficar pouco tempo em Tóquio. Deveríamos ter ficado muito mais. 10 anos. 10 anos em Tóquio. Né? 10 anos em Tóquio. Né? O problema de 10 anos em Tóquio é que ela é absolutamente cara para a moeda que é paga o nosso trabalho aqui, né? Então ela se torna muito, muito cara. Mas o pior problema é que a gente não fala uma palavra em japonês, e é uma adaptação cultural, que eu acho que é onde tu vai chegar aqui, né? Enfim, é que assim, tem locais do mundo que a gente chega assim, que a gente nota que a gente não pertence àquele lugar, não é pela compleição física, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo assim, né? Porque tem uma palavra muito mal usada no Brasil, principalmente, que é o ser conservador, né? Infelizmente se afastaram daquilo que todos nós somos. Nós somos conservadores. A gente não faz uma revolução a cada decisão. A gente respeita o conhecimento angariado nos anos, né, que conservam uma ideia, e em alguns momentos a gente precisa ter uma inovação, a gente precisa mudar algo que ficou antigo, mas ser conservador, se afastando dessa disputa política brasileira, é isso, né? Vamos lá, ser retrógrado é outra coisa. Claro. Né? Ser preconceituoso é outra coisa. Exatamente. Mas colono, conservador, uma coisa frágil, né? Frágil em cima disso aí. Tem um livro, aliás, do Roger Scruton, que já nos deixou, que se chama Como Ser um Conservador, onde ele explica melhor isso, né? Todos nós somos. O ser humano precisa conservar, né, para viver, senão a gente não aguenta, a gente não suporta uma mudança todo o tempo, a gente precisa, e algumas coisas ficam antigas, a gente precisa mudar, né? Então tem que ter uma cabeça aberta para isso. E o Japão é uma mistura dessas duas coisas. Impressionante. Né? Uma mistura talvez seja uma mistura de dois extremos, eu diria, porque eles são bastante conservadores em alguns aspectos, inclusive, eu vou te deixar concluir, mas inclusive no imperialismo, né? No imperialismo que eu quis dizer pelo imperador, aliás, pela família Dulce, real. Sogra Dulce, querida sogra Dulce, viu? A Marcela me interrompeu várias vezes. Agora aqui, ela veio reclamar que eu interrompi a Marcela. Faz parte de um talk show. Sogra, várias pessoas mandam mensagem dizendo que tu me interrompe demais. Interrupções, senão o programa fica chato. Se não vira discurso, tá bom. Agora eu vou continuar a minha interrupção. Vai não lá. interrompe a minha interrupção. Estavas a me interromper sobre os extremos japoneses. Eles têm os extremos, por quê? Eles são este casamento de extremos, não é um casamento de meio termos, porque eles são família real, super conservadora, inclusive talvez a mais discreta do mundo, porque não se vê, não se tem imagens, pouquíssimo se sabe. Claro que a imprensa japonesa faz muito alarde em cima de todos os fatos, como o casamento com o plebeu, agora deve estar sendo bem noticiado, mas é absolutamente diferente da relação que se tem, como na Grã-Bretanha, né, de família real. E, ao mesmo tempo, são um povo extremamente disruptivo, tecnológico, inovador, que investe em pesquisas, que trabalha um passo à frente em muitas áreas, e a moda é uma delas, né? E
É claro que o programa é de moda, né, Marcela, mas assim, falando um pouquinho mais da Sim. sociedade, e ao mesmo tempo esse super passado, né, que é um país, entre aspas, né, de 6.000, 5.000 anos. A gente foi em Pequim, por exemplo, no Museu de História de Pequim, tem elementos trabalhados pela mão humana já organizado numa sociedade, ou seja, a China também tem essa idade de 5.000 anos, Não, né? Tipo assim, inacreditável. não é uma. Claro que não tinha uma organização em Burgos, essa coisa toda, mas assim, é incrível quanto é. A gente fica pensando, mas a China é a China do mal. Mal é uma Nossa. pequenina parte da É China, né? capítulo recente, né, da história da Muito, China. muito recente e É, pequeno dentro dos 6.000 anos, né? Então, exato. Mao Tse Tung, né? Tô falando, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, essa história longa, esse conservadorismo, usando a palavra no sentido mais correto, entre aspas, do ser conservador, também pressiona muito a sociedade, né? Uhum. A gente Exato. conhece aquele Japão organizado, aquele Japão que limpa o estádio depois que acaba uma partida da Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo, quando tu vai para lá, tu vê um Japão sujo, um Japão de máfia, um Japão estranho, assim. Que agora esses países que são de alguma forma parecidos começaram a aparecer com arte, né? Por exemplo, tem um super filme coreano, sul-coreano no caso, né? Uhum. Que ganhou o Oscar agora há pouco, né? Que mostra um lado sul-coreano que a gente não imagina, né? É. Bom, e a Coreia é muito boa em exportar, né? Um abraço à galera do Grupo IESA, mas o Grupo IESA tem marcas sul-coreanas, né? Tem marcas sul-coreanas. Então, tipo assim, vendendo carros, né, sul-coreanos. Né? K-pop é uma coisa inacreditável. Né? K-Beauty, a gente já falou aqui, K-beauty é a mesma coisa. maquiagem e produtos de As beleza. peles das sul-coreanas Aham. são invejadas no mundo todo. É. Então as coisas meio que se misturam, mais ou menos parecido, é muita história. Então, no Japão, a gente também sente essa opressão, assim, de o japonês, ele tem um comportamento. Olha que louco que eu vou linkar aqui, Marcelo. Eu tenho um produto chamado Colorado Sagrado. E eu gravei com o Leandro Damião, ex-centroavante do Inter, que está Sim. morando lá, né? O Damião é um dos maiores artilheiros da história do Inter. Não é Tóquio, né? Ele mora em. Ele mora. Ai, agora tu me pegou, já trago a informação. Mas assim, Ah. eu falei, e aí, cara? Ele assim, cara, a primeira coisa que a gente nota muito é como os nossos filhos recebem educação. E o quanto isso vai. Eles vão nos mudando, Uhum. né? É Porque assim, o impressionante. respeitar regras é muito interessante, mas quando a gente está falando de arte e disrupção, tem uma quebra de protocolos, né, de Claro, regras, de né? romper A barreiras. arte, ela tem também esse papel, né, de arrebentar com algumas obviedades, né, dar um passo além do que a sociedade está correndo, né, e olha, daqui a pouco isso tem que acontecer. Muito aconteceu de transformação no mundo porque a arte primeiro foi lá e toma, arrebentou, né? Vamos Claro. lá, pegar uma coisa muito pop, o rock and roll. O rock and roll mudou comportamentos, mudou o jeito de pensar, de vestir, deu liberdade para as mulheres, apesar de quase todos os artistas serem homens, né? Então ele vai transformando, é um elemento pop que ninguém imagina, mas tem uma participação. E estando no Japão, a gente nota isso. Assim, o japonês ele é um ser que primeiro está preocupado contigo, né? E Tem uma depois preocupação social, com né? outros, né? Com os outros, Tem, de educação, tem, ao mesmo tempo de ser discreto, de ser. Como que a gente vai dizer? De não se manifestar, não se misturar Bom, de uma maneira uma das geral, marcas assim. que eu mais gosto é a Uniqlo, né, japonesa, e eu adoro a Uniqlo porque tem poucos desenhos na Uniqlo. E Isso a veste. gente vai Aqui é a falar. Uniqlo! Essa camiseta aqui é uma camiseta da Uniqlo. Né? Novidade, né, Marcelo? Pra ti, mas eu tô com calção, Marcelo. Se quiser, eu tô com Não calçãozinho, quero, ó. deixa eu ver. Tá Olha dicas, como ó. combina, gente. Que Olha aí, ó. legal. Ele faz moda em Calção. porta de Número calção 10. Isso curtinho. aqui é a Romênia na Copa de 86. Quer Ó, saber? tem história, viu? É legal. Isso que Muita me encanta. história. Tu me compra, tu me ganha, porque tu vem me contar todas as camisetas de futebol, aquelas coisas coloridas e tudo, aí tu vem, porque isso aqui foi desenhado, e daí o patrocinador, a coisa esportiva, aí Mas é eu, que as coisas têm né? história. As coisas Aí têm eu história. falo da Chanel e tu também acredita. E é verdade, tu Não, acredita, eu digo, tu aliás, veste-a. existe esse Aliás, modo eu tô de importa, tweed. existe esse modo importa, um brinde, Marcelo, com a nossa água da pedra aqui, ó, viu como eu sou um bom Milton Neves dos Pampas, um brinde com a água da pedra aqui, a minha ignorância e preconceito. Porque foi a minha ignorância e preconceito com moda,
né? Fez a gente tá aqui, né? E a capacidade da Marcela de desmistificar isso nas nossas viagens de carro, as mais longas, né? Que com filhos era mais complicado. Quando eles estão perto, é difícil ter uma conversa. Fica, mamãe, mãe. O que foi, Santiago? Que ele fala? Como é que é? O Family Guy. Nada. Ele fala só. Ele fala só, nada. Aí sai, né? Então, o preconceito de achar que é só look do dia, né, Não, fez claro. com que entendesse que as coisas têm história. Eu não tô falando que vale, que uma bolsa tem que custar 70 mil reais. Não é isso. Agora, que tem história na Chanel, tem história. É só a vida de Coco Chanel, né? Mas beleza. Voltamos ao Japão. A minha pergunta para ti é a seguinte, Marcelo. Eu já mais ou menos citei isso aí, tá? Como é que a moda japonesa, e a gente tá falando aqui, partimos da família real, né? Da princesa que não quer mais ser princesa. Só uma coisa importante, tá? Da princesa, antes de tu entrar pra moda. Ela conheceu esse cara, que agora não me veio o nome, a princesa Mako, e o Kei Komuro. Se conheceram na faculdade. Eles pretendem se casar ainda esse ano, e eles vão abrir mão. Ela vai abrir mão. Vai sair da família real, né? Ela vai abrir mão do seu título, da sua nobreza, digamos assim, e eles vão abrir mão também de um cerimonial. Eles, eu digo, na junção, no casamento, na festa, na cerimônia de casamento, vão abrir mão de alguns rituais, de algum cerimonial que eles sempre fazem, que é raríssimo um japonês abrir mão. No Japão é raro que um membro da família se case sem os protocolos imperiais, né? Exato. E, além de tudo, especula-se que ela vai abrir mão de um dote milionário que 7 milhões de reais. 7 milhões de reais que ela recebe pelo casamento. Por exemplo, o príncipe Harry? Foi o Harry? Sim. Agora, ele não abriu mão. Harry. Ou ele abriu mão? Ele não abriu, né? Mão. Eles precisaram devolver dinheiro, inclusive. Mas boa. Eles casaram ainda dentro do... Sim. E agora, Marcelo, imagina, agora estão os dois... Que cagada. Ele tá pensando assim, né? Mas porque a Libra, assim, uma Libra tu compra a nossa casa aqui hoje. Eles precisaram devolver dinheiro, porque eles abriram mão também das suas funções. Então, ele não tem que... ele tinha imóveis... Vai ver The Crown pra te ver como é chato ser da família real, né? É bem burocrático. Tá, mas eu não consigo fazer pergunta. Japão, né? Não, só eu ia dizer. E no Japão, ele ainda tem uma aura muito tradicional em volta da família real. Diferente, como eu já falei, da Grã-Bretanha, da Suécia, de outros países que, de certa forma, torna aquilo um pouco acessível, que foi um movimento que a própria Rainha Elizabeth fez muito marqueteiramente falando, porque ela foi muito bem assessorada, isso a gente também vê em The Crown e alguns outros documentários, de que ela precisava se misturar um pouco com os plebeus. E aí o Japão, ele não tem isso. É o castelo, é o Palácio do Imperador lá no meio do parque, que a gente viu que tu não acessa, tu não vê, tu não visita, tu mal vê a família. E então vem a moda. Era isso que eu queria dizer. Tá, mas antes disso, aqui só para abrir um espaço, né, de mais leveza, eu e tu, cada um de nós se tivéssemos a liberdade, fôssemos os plebeus escolhidos por algum tipo de família real. Qual príncipe que tu queria casar? De qual dinastia ou de qual família real? Não o príncipe, pode escolher qualquer um, faz de conta que não existe isso. Escolhe qual família real tu queria adentrar. Tá, eu queria adentrar na família real, acho que uns nórdicos, assim. Não, exatamente. Então a gente ia dar um choque lá, a gente ia se conhecer lá também. Então porque eu certamente casaria com uma princesa sueca. Né? Então... E o Potter, tu não sabe do Potter que casou com uma princesa sueca. Olha que lindo. Aí a gente ia se conhecer lá. Eu pensei que tu ia escolher Mônaco. Não ia escolher. E aí nós seríamos o escândalo. Chato. Nós seríamos o escândalo. Claro, porque tu ia casar com a princesa, eu com o príncipe, a gente ia... ia dar. Merda, os concunhados ficaram. Concunhados ficaram, né? Tá, mas vamos lá, Marcela, pergunta séria agora, tá? Pra trazer de novo para a moda, assim. Como é que num universo como esse pode ter riqueza? Assim, num universo muito tradicional, né? Onde muitas regras são respeitadas diariamente. Como é que pode ter riqueza de arte na moda japonesa? O que é a moda japonesa? O que ela importa? O que ela... Eu imagino que o Uniqlo tenha uma cara, né? Mas o Uniqlo não é alta costura, porque não tá na França, eu sei. Mas, tipo assim, tu entende? Não é uma marca. Não é alta moda. Exatamente. O que é a moda japonesa? Nossa, é assim... O oposto da realeza.
ao mesmo tempo, como eu falei antes, sempre um passo à frente. A moda japonesa é definida, talvez, por cortes retos, por minimalismo, por poucas cores, isso eu estou falando em termos gerais, não o que a gente está vendo agora. Né? Não vou analisar marca por marca. E por altíssima tecnologia, desenvolvimento de tecido, desenvolvimento de fibras, e ao mesmo tempo um rompimento de barreiras de gênero também há muito tempo. A gente tem marcas que, assim, tu não sabe se estilista é homem, mulher, os cortes são unissex, são genderless, como a gente fala, já há muitos e muitos anos, sabe? Assim, tu lembra uma loja que eu te levei, Dover Street Market, uma loja famosa em Londres, uma multimarca famosa em Londres, que Muji. eles vendem... Não, a Muji é de coisinhas... Tô brincando. Dover Street Market, procurem. Ela é uma loja, uma boutique que vende marcas de todo mundo, mas sempre com um olhar de curadoria muito oriental, assim. E eles pegam pesado no sentido, assim, de ser quase que tu não conseguiu usar, sabe? De tão à frente, de tão diferente, de tão inovador, de tão quase que maluco. E eu lembro que eu te levei, e aí eram vários andares, a gente ia de um andar para o outro, e tu dizia, meu Deus, mas eu não consigo, não vejo, o que é isso? E aí eu te falei, a gente tem Comme des Garçons, a gente tem Rei Cavacubo, várias marcas já tradicionais que lidam com essa estética oriental. Essa estética oriental orientou, não consegui outra palavra, mas orientou, guiou uma estética também belga, que é da escola belga, a escola de Antuérpia, que é uma cidade na Bélgica que tem uma tradição em moda e em design, formou muitos estilistas lá, e esses estilistas, também porque muitos japoneses vieram estudar na escola belga, mas a escola belga importou, de certa maneira, o orientalismo para a Europa. Então, já é uma coisa de anos que se trabalha a gente tem a Maison Martin Margiela, que é um francês, enfim, que... Agora até falei francês e me soou que talvez ele seja belga e não francês, eu preciso confirmar. Mas, enfim, a Maison trabalha essa estética oriental há muito tempo também, então não é novidade para o mundo ocidental lidar com a moda, comprar, visualizar a moda japonesa, a moda oriental. E aí também entra um quê de Coreia. A China não se relaciona com esse tipo de estética, é uma estética completamente diferente, não há uma semana de moda organizada dessa maneira na China. E agora, por que a gente está falando de Tóquio e puxou toda essa linha temporal, essa cauda longa? Porque está acontecendo a Semana de Moda de Tóquio. E eles passaram 2020 né, praticamente sem grandes movimentações por conta da pandemia, assim como as Olimpíadas, que foram postergadas, né, agora para 2021, e vieram com uma força grande agora de 50 marcas desfilando. Então, assim, são 50 marcas que produzem bastante, metade delas quase... Marcela desfilou, gente. Tá aqui, ó. Olha, a Maria desfilar. O Marcelo Lorenzon curtiu, tá ali, viu? Ó. Eu mostrei uma foto para quem tá nos ouvindo, né? Que o Shopping Iguatemi de Porto Alegre faz, né, trabalhos assim em cima das suas lojas com as semanas de moda espalhadas e traz. E aí, curadoras apresentam o que pintou lá e o que pode já ter nas lojas aqui. E aí eu tô mostrando uma modelo, né, com um vestido da Semana de Moda de Tóquio, e é um modelo muito parecido com a Marcela, porque é da franja e cabelo preto, só isso, não tem mais nada. Mas mostra uma outra na Semana de Copenhague que passou, que é uma modelo bem parecida comigo também aí, que mostrou umas roupas. O que você achou, né? Uma modelo muito parecida comigo, essa frase sempre a gente tá se achando. Não, tá, deixa eu explicar. Eu acho que dá um gancho legal. O Iguatemi, ele foi pioneiro em muitos sentidos. Essa sou eu mesmo, tá, gente? Mas essa não é a Semana de Moda de Tóquio, isso foi uma cobertura da Semana de Moda de Copenhague, que eu fiz junto com o Iguatemi. Mas o Iguatemi, ele realmente foi pioneiro em trazer grandes marcas mundiais para cá e abrir essas lojas aqui. A gente tem grandes lojas naquela parte nova do Iguatemi Porto Alegre, que já não é tão nova, mas que a gente ainda se refere como parte nova, na expansão do Iguatemi, e mais recentemente, para se conectar com esse público da moda e, de certa maneira, fazer o que a gente tenta fazer aqui, que é desmistificar a cobertura de moda, eles se associaram com quem? Com o Still the Look, nosso querido apoiador, para produzir conteúdos específicos para as redes. Então, eles já fizeram em
julho, a Semana de Moda de Paris e de Londres. Quem fez essa cobertura foi na verdade, quem fez os achados do que foi visto nessa Semana de Moda foi a Roberta Weber. Agora eu fiz Copenhagen, ou seja, eu fui para o Iguatemi Porto Alegre procurar o que estava sendo visto em Copenhagen, aonde era encontrado nas lojas do Iguatemi. Isso que a gente trouxe para as redes sociais, junto com o A Lot of Trouble. A Lot of Trouble é um coletivo de criativos e especialistas em moda que moram em Londres e que trazem pontualmente, assim, a cobertura de cada desfile, de cada marca. E isso, a marca trabalhou com tais e tais tecidos, com tais e tais cortes, o estilista faz assim, 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 é um conteúdo super completo. E agora eles estão cobrindo Tóquio, o A Lot of Trouble, junto com o Still the Look dentro do Iguatemi. Voltando a Tóquio. Ali, a imagem que tu mostrou, para quem não viu, era um vestido bem cheio de informação e de babado, ou seja, não é minimalismo. Eu falei minimalismo carregando um geral do orientalismo, tá? Esse vestido já se relaciona muito mais com essa moda oriental mais Descreve, atual. Marcela, para quem está nos ouvindo. É um vestido com babados nos braços, um vestido branco, um tecido que parece ser um chifão de seda, uma seda, babados Parece na cintura, babados nos ombros. Chifão? Chifão de seda. O que é chifão? Chifão de seda é um tecido, é uma espécie de seda lixada, uma outra forma de apresentar a seda. E, ou seja, eles estão com um pé muito forte no comercial também. Eles trabalham o orientalismo, a sua essência está no orientalismo, mas eles vêm carregando de referências mais multiculturais, entende o que eu quero te dizer? Que eles, de certa forma, se abriram. Há um tempo atrás, a gente podia falar de orientalismo como aquela coisa mais branca e preta, única, minimalista, que fazia referência, de certa forma, aos kimonos, às vestimentas orientais mais tradicionais, e hoje não. Hoje tu já tem essa mistura de criativos do mundo inteiro, muito por conta de uma abertura cultural em que esses estilistas também vão, como eu falei, para a Bélgica, para a França, para a Inglaterra, Central St. Martins, na Inglaterra, que é uma universidade fortíssima, formou grandes estilistas, forma muitos orientais vindos da China, do Japão, da Coreia, para estudar lá e que eventualmente retornam aos seus países e criam suas marcas lá, né? Então, assim, eu diria que é um retrato sempre avant-garde, assim, e à frente do que é visto, mas ele sempre tem um pé de disrupção. Seja no tecido, seja na tecnologia empregada, seja em como aquilo é colocado no tipo de modelagem. Eu acho muito, muito interessante de ver. É uma coisa para se acompanhar. Não, como a minha mãe gosta de dizer, já que já falamos da minha mãe aqui hoje, não é necessariamente tu olhar e dizer, nossa, vou usar, quero comprar isso aqui. É o tipo de desfile que provoca, é o tipo de semana de moda que faz tu pensar em outras formas de usar tuas roupas, em outras formas de montar os looks, enfim. Acho que eu me fiz entender. É bom que tem um leigo aqui, né, agora falando sobre isso, né, porque a gente vê o desfile de moda e fala, mas isso aí é que o desfile de moda tem um quê de arte, de exagero, né? Exato. Eu não gosto de falar só a palavra exagero, porque o exagero também pode ser para o mínimo, né? Então, claro, pode ser assistir um desfile de moda, ele é diferente, assim, do que, não, vamos ver o que nós vamos vestir, não, na real, ali aparecem as cores, ali né, aparecem um monte de coisa, e claro, cada designer vai ter uma leitura, vai ter uma as suas referências. Exatamente, né, para mostrar isso, né, então, assim, ó, eu quero mostrar uma imagem de ver. Aqui, ó, mostrando um conteúdo também do Iguatemi Porto Alegre, produzido pelo A Lot of Trouble, tá? Vocês conseguem ver o tipo de estética super lânguida, descolada do corpo e minimalista, nesse caso, mas que traz referências de cores, tem um turbante na cabeça, que mistura com essa nova, essa espécie de abertura cultural que antes não se tinha no Japão. Isso aqui é muito japonês, ó. Chega muito oriental, uma estética. Bem mais pertinho, bem mais perto. É que quando eu chego pertinho, o meu ring light faz... reflexo, faz para baixo, assim. Aqui, ó. É um super casacão, tipo aqueles de chuva, assim, mais um vestidão que mal toca no corpo mesmo, assim. E mas, assim, tirando o vestido, aparentemente um homem também poderia usar, né? Exato. A primeira poderia, né? A primeira poderia usar. E o vestido, eles usam os vestidos. Deixa eu te apresentar isso também, assim, não estava programado assim, mas eu estava já anotado mentalmente, estava esquecido, tu relembrou, tá?
genderless, né? Uhum. Que é a roupa que não tem gênero, né? Vamos Sem lá. gênero, genderless. A mini saia é algo feminino, né? Beleza? Mini saia é feminino. A saia, não, né? O vestido é uma coisa mais feminina. A saia é escocesa, digamos assim, os escoceses usam a saia lá, blá, blá, blá. A saia kilt escocesa é super tradicional nos homens, né? Exatamente, tá, mas assim, homens não usam mini saia nem vestido, né? Homens da moda, que querem romper. Não. Marcelo, quando eu falo homem, eu tô falando de bilhões de seres humanos, né? Tá, não tô falando do artista, né? Não, tô falando de gente. Do homem cotidiano. Exatamente, né? É isso que eu tô falando. Por exemplo, o jeans é um romper, né? Claro que depois ele se moderniza, ele se adapta aos corpos diferentes, né? Se modela, melhor falando, né? Mas é um primeiro, a camiseta, né? A camiseta é algo genderless, né? Claro que ela também pode ficar uma baby look ou uma maior, mas assim, tu pode adaptar ela, né? Eu sei que tem uma grande discussão em cima disso, né? Dessa coisa sem gênero, assim, né? Porque isso envolve também uma discussão de sociedade. Mas onde tá a moda nisso? Tu fala que a cultura japonesa já é uma cultura meio genderless, né? Se for bem a fundo, Marcelo, aí tu entra em épocas de guerra, são países que tiveram guerras na sua história. Sim. Na guerra falta tudo. Né? Então a roupa passa a ser uma proteção do corpo só, ela não é mais um elemento, tu tá tentando não morrer, né? Então a roupa te protege do frio, te protege de qualquer outra coisa, né? Tipo assim, então Mas nesse caso eu acho que se relaciona menos com isso, com, digamos, a falta de recursos e mais com uma forma de se viver, tá? Oriental, muito do minimalismo, do ter menos, do se expressar menos pela sua roupa. A sua roupa e tudo que tu faz dizer menos sobre você, entende? Assim, é menos, é tudo mais contido, é tudo mais, isso socialmente aplicado no Japão. Como eu falei antes, não se meter na vida dos outros, é sorrir menos, eu não estou dizendo, não estou fazendo um julgamento aqui de se isso é bom ou ruim, estou fazendo um retrato cultural de ser menos expansivo, e a roupa retrata um pouco disso. Culturalmente, esta roupa é uma roupa mais discreta, de que te coloca mais no igual, entende? Iguala mais uniformizada, que é a ideia do uniforme na escola, né? Exatamente. E assim, uniformizada para homens e mulheres, não diferenciando o sexo também. Então, vem daí, tu poder usar esse trench coat, como a gente viu agora, completamente descolado do corpo, que serve para homens e mulheres, ele vem um pouco disso, dessa cultura de não se manifestar, não se entregar pela roupa, sabe? Não se... de serem tecidos práticos que servem para todo tipo de... Aí sim, uma relação com guerra, mas também com um uso de longo prazo dessas vestimentas. Mas assim, a roupa, o genderless, ou onde a moda está nesse sentido, eu acho que de maneira mundial... que eu já vi publicidade de marcas assim, sabe? Então, é uma marca genderless, né? Tipo, de maneira mundial, eu acho que ainda é uma estratégia de marketing, tá? Porque tem marcas pautadas e marcadas, né? Isso é um marketing, marcadas, definidas para determinado público. Tu criar uma coleção sem gênero dentro de uma marca que é só feminina, claro, te interessa atrair esse público que quer usar a roupa do marido, do namorado, que quer uma roupa sem formas, mas assim, ainda vejo como uma estratégia de marketing muito forte. Mas acho que é um caminho. Assim como a gente vem trabalhando com cada vez menos... É um caminho ou pode ser uma onda? Pode ser uma não, moda? Eu acho que é um caminho. Eu vejo como um caminho, que ainda está sendo adotado, assim, no sentido do desespero. Todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa ser sustentável, todo mundo precisa ser genderless, todo mundo precisa isso, precisa aquilo. Não, é um caminho sem volta, é tu trabalhar para um público maior, é tu trabalhar para um público que talvez não faça, com o passar dos anos, essa diferença de gênero. Talvez os nossos filhos vão entrar numa loja e não vai ter o setor masculino e feminino, entende? Tem o setor de camisas, tem o setor mas me dá uma marca que faz isso, que a gente conhece, que tem no Brasil, que a gente já comprou numa loja. Tem alguma marca grande, sabe? Vamos lá, a Zara, tá? Tem no Brasil, não tô falando que é brasileira. A Zara tem masculino, feminino e infantil. Né? Claro que tu pode... É muito mais fácil para uma mulher ir no masculino catar alguma coisa do que um homem ir no feminino catar alguma coisa. Exato. De novo, eu repito, eu tô falando de massa.
tá? Eu não tô Sim, falando da pessoa que transforma a sua roupa em arte. Então ela rompe, ela pode botar um vestido apertado, um homem com um vestido bem apertadinho, né? Tipo assim, pode? Não tô falando que não pode. Tô falando de sim. massa mesmo, né? Porque a Zara vende para massas. Tem alguma, sei lá, vamos lá, pegar Gangue, Zara, me ajuda. Não tem. E alguma Pequenas coleção, tu lembra? campanhas, Ah, tá, pequenas e não, campanhas. porque, assim, C&A fez, ahn, mas sempre com essa pegada marqueteira, sabe? Eu não quero atribuir só a C&A, porque me veio só a C&A aqui, mas não é. Muitas marcas fizeram pequenas campanhas. Esta é uma capsule collection genderless. Ai, qualquer um pode usar. É uma o quê? Claro, mas assim, uma Capsule? capsule, uma coleção Cápsula? cápsula, ou Cápsula? seja, Ah, são tá. 5 peças dessa coleção que vão ser sem gênero, tá? Daí tu chega lá, é uma calça de abrigo, com um corte médio, ela não é nem larga nem justa, ela não tem uma cintura muito alta nem muito baixa, e é uma camiseta, ou seja, tu acharia esta coleção aliás, essas peças em qualquer coleção. Eu posso ir no masculino e ver se tem a calça de abrigo que me serve, tu pode ir no feminino e ver se tem a camiseta que te serve, entendeu? Mas ela foi encapsulada, envelopada e marcada para ser vendida como genderless. Tipo a Marcela ontem aqui em casa usando a minha camiseta do Independiente de pijama. Eu uso, entende? Eu gosto de usar suas camisas, até porque a gente tem tamanho, altura semelhante, mas assim, eu não consigo usar suas calças jeans, elas não funcionam no meu corpo. Talvez se tu botar um vestido meu, uma saia kilt minha, funcione em ti, a gente nunca tentou. Mas assim, eu não vejo muito um movimento de moda adulta, eu vejo um movimento isso sim, muito forte, e por isso que eu disse que eu acho que os nossos filhos vão chegar num momento em que eles vão entrar numa loja e vai ter camisas, bermudas, calças, É que, assim, por assado que 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 eu falo servem ou isso? não neles. É claro que a invenção da loja, ela é recente, se a gente for comparar a época que estamos aqui, né? A loja de roupa. Né? Ela é bem recente, tem 100 anos, cento e poucos anos, né? Um pouquinho mais que Mais, né? 200 anos, talvez, depende do lugar do mundo. Claro. Tecidos foram tratados como especiarias, né? Durante muito tempo, né? Sim. As navegações fizeram com que tudo isso se espalhasse, por exemplo, né? É, para toda marca ser genderless, por isso que eu digo assim, porque eu perguntei para ti se não poderia ser uma onda e não uma real revolução, é uma quebra muito grande, assim, ou uma volta a um passado remoto, né? Porque reis e rainhas usavam salto alto, né? Mas A eles roupa tinham íntima outros. foi para proteção, né? Sei lá, os vestidos compridos, vamos pegar um. Tipo assim, a gente ainda vê hoje no mundo árabe, por exemplo, os homens usando aquela Claro. roupa que é como se fosse um vestidão, né? É uma veste, Comprido, né? Né? isso. Aí sim vale para se proteger. O turbante é uma proteção na cabeça, por exemplo, né? Masculina e feminina. Então é uma super quebra, assim, se o Federico daqui a 18 anos entrar numa loja e a loja não ter mais o setor masculino e feminino, sabe? Eu digo assim, eu digo definitivamente, entendeu? Não respeitando uma capsule Uhum. collection, entende? Mas assim, não tem mais isso. No meio da minha ignorância, eu sou um pouco reticente em aceitar isso. Não aceitar porque eu não quero aceitar, não aceito. Eu acho que talvez tenha mais peças a serem usadas, mas ainda vai ter. A mulher ainda vai procurar algo que colhe mais no corpo, porque os corpos são diferentes, né? Claro. Tem um detalhe anatômico também, né? Nesse sentido. A mulher tem seios, a mulher tem uma cintura mais para dentro. Tá, e aí tu Né? entende por que talvez os japoneses também consigam, a gente de Claro, maneira geral também está são falando menos de curvilíneos, exato, menos uma mulher diferença de menos corpo, curvilínea, difícil então, seios muito fartos, é verdade. e curvas de quadril e de cintura como a gente tem aqui no Brasil, super representativo das brasileiras, né? Então, assim, há essa adaptação cultural, por isso pode funcionar melhor em determinadas culturas, mas eu acho que é um caminho sem volta no sentido de que isso vai ser cada vez mais valorizado e procurado. E eu não acho que seja isso, o adulto fazer, mas, por exemplo, a infância, tá? Como eu ia falar, eu vejo muita inovação nesse sentido e marcas infantis à frente. Por quê? Porque não faz muito sentido tu delimitar o que um nenê de 3 meses usa. Se é masculino ou feminino, azul ou rosa, essa ditadura da cor. Tu faz
neutro, é nenê. Ele precisa de uma roupa confortável, que não dê alergia, que ajude nos movimentos. E conforme ele for crescendo, tu tem uma roupa muito mais anatômica, que tem a ver com o seu momento, com a sua idade, com as suas necessidades específicas, do que tu querer botar uma sainha e uma calça, sei lá, uma gravata num nenezinho, o menino e a menina, sabe? E isso a gente tem, inclusive, marcas aqui, marcas em Santa Catarina, a gente tem a Estelata, a gente tem a Nubo, que trabalham com tecidos, e aí pega, por isso que eu falo, talvez seja mais fácil, ou mais mais laboratório tu trabalhar com a infância, entende? Tu consegue trazer o mesmo tecido e fazer uma peça que serve para meninos e meninas. Por exemplo, o Santiago usou, no aniversário de 1 ano dele, um short e uma camisa da Estelata, dessa marca que trabalha com linho, material 100% orgânico, brasileiro, feito, né, com uma cadeia toda comprometida com aquilo, que eu passei agora para Maria, filha da nossa amiga Joana, que vai nascer, que serve perfeitamente para uma menina. É uma camisa begezinha com um short de linho. Assim, tu não atribuir rótulos e maneiras de usar, eles podem dividir, eles podem usar, e também dentro dessa tendência de cada vez mais se ter menos, cada vez se comprar menos. Tu compra um material de qualidade que vai durar mais tempo, e tu compra menos, tu tem um armário mais bem pensado, e isso desde a infância, tu conseguir planejar aquilo, tu conseguir fazer com que a criança use durante muito tempo aquela peça, sabe? Está mostrando, estávamos todos, aliás, de bege, de linho, não dá para ver direito a do Santi. O Fê, inclusive, a mesma roupa do Fê também, uma calça saruel que pode ser usada por uma menina, é vendida para meninas e meninos, assim como a camisa. Sim, mas Então, agora nós dois aqui já tem uma grande diferença. Eu tô com uma camisa que talvez tu pudesse usar, né? claro que eu poderia clássica. usar, sim. Agora tu tá sim. com um vestido, com uma ombreirona, assim, bonitona. Como é que se chama isso aí, Marcelo? Pra cima, assim. Estamos mostrando também em vídeo aqui, tá, galera? Quem quer acompanhar a gente aqui, né? Talvez tu usasse o vestido, se tu botasse um turbante na cabeça e uma veste assim enrolada, uma echarpe por cima, tu virava um árabe. Aqui o que o Santi parece um pouquinho mais da peça dele, né? Do Santi e do Fê, os dois de linho. Eu acredito muito nisso. Isso sim eu acho que é irreversível, sabe? Mas Entendi. entre isso e o hábito de comprar, claro, assim como todas as outras coisas que vão rompendo, as gerações vão passando e isso vai ficando mais natural, mais orgânico para aquela geração que vem atrás. Eu não acho que o meu pai vai se acostumar a entrar numa loja e ver que pode usar a roupa que está ali no lado das mulheres, assim como tu, acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas acho que isso vai sendo amenizado, introduzido na sociedade, sabe? A gente tem uma coisa, né? No mundo dos carros também tem um pouco isso, né? Claro que isso nasce até com um preconceito meio bobo, assim, não que... Né? Mas, assim, tem carros que mulheres preferem e tem carros que homens preferem. Pelo lifestyle, por outras situações, né? Mas todas as mulheres e homens querem. Teve uma grande reformulação no mundo que foi... para te ver como as coisas meio que... Quando algo grande acontece, tudo meio que se movimenta, né? Uhum. As mulheres não trabalhavam, porque não podiam, porque tinha um monte de filho, porque alguém tinha que cuidar e alguém tinha que trabalhar, entre aspas, né? Aí as mulheres começaram a adentrar no mercado de trabalho, cada vez mais, chegando em cada vez mais postos grandes de realmente decisão. Com a mulher no mercado de trabalho, o que aconteceu no mundo dos carros, e abraçando o Grupo IES está com a gente aqui, aí eu vou contar a historinha que vai acontecer agora nas nossas redes sociais a partir de agora. As mulheres começaram a ter grana para comprar o seu carro. Porque antes tinha o carro da família, e agora, como tem uma independência de horários, né? Claro que a pandemia sacudiu um pouco isso, né? Mas nas grandes cidades, as famílias meio que se forçam a ter 2 carros, porque se respeita, né? Que no Brasil, infelizmente, o transporte público não é o ideal para a movimentação na cidade, Sim. né? Claro que ele Estamos falando da classe média, pessoas, trabalhadora, que busca ter 2 carros para sair, exatamente. levar os filhos no colégio. O brasileiro ele meio que luta para ter carro logo, né? Porque ele não está satisfeito com o sistema público de transporte. Aí as revendedoras de carro tiveram que reformular. Primeiro, mulheres também trabalhando na revendedora. Não é para falar com mulher, porque a mulher começou a entender e se meter no mundo automotivo. Claro. As oficinas, por exemplo, assim, uma coisa que o Grupo IESA preza muito. Quando vai fazer lá uma revisão, a oficina não tem mais pôster de mulher pelada. Entendeu? Que foi uma coisa, Marcelo, é uma coisa recentíssima. A Pirelli fazia o calendário de mulher pelada.
né? Aí mudou a temática, né? Então, o mundo naturalmente mudou. Futebol. Futebol, o estádio era um lugar de homem. Tá? Entrava um cara com uma guria de mão, o estádio começava a gritar sócio, que era sócio do cara, imagina, que coisa louca. Que coisa absurda. Aí o que aconteceu? Porque era um jogo por semana. Aí as televisões compraram os campeonatos todos e com a TV a cabo e tudo, quase todo jogo pode ser visto. Aí os pais e mães olhando futebol com filhos e filhas desde pequenininho fez com que as gurias gostassem do esporte. Aí a guria começou a gostar do esporte, daqui a pouco ela chega pro pai e pra mãe e fala assim: papai, eu quero ir na arena. Papai, eu quero ir no Beira-Rio. Papai, eu quero ir no Maracanã. Quero ir no Morumbi. Quero ir no Itaquerão. Quero ir no Mineirão. Quero ir na Ilha do Retiro. Né? Quero ir na Fonte Nova. E aí as mulheres começaram naturalmente a ir mais no estádio. E aí hoje, se chega um cara com uma namorada e alguém grita sócio, nossa, que isso? Ele apanha. Apanha. Ele apanha. Então, tipo assim, as coisas meio que acontecem. Né? Eu cito tudo isso porque as revoluções, às vezes, a gente não enxerga elas. Né? O simples fato da mulher ter mais grana, independência e movimentar a economia produzindo e depois podendo comprar, né? Num sistema que é o que domina o planeta Terra, que é um sistema capitalista, que não vai nenhuma crítica a isso, não estou dizendo que é assim que funciona. É assim que funciona. Tu trabalha, tu ganha tua grana, tu vai lá e tem que fazer. Tem alguns problemas? Tem vários, mas nós temos aqui. Mas é engraçado como grandes revoluções às vezes acontecem na surdina, né, com outros movimentos, não diretamente. Claro que muito grito de mulher, a queima dos sutiãs, né, as sufragistas, teve muito protesto, teve muito grito, isso colabora, claro, para isso, né? Mas a grande mudança acontece também com uma. Não, agora tem mulher no mercado de trabalho. Mulher com grana, ela quer comprar. Né? O mundo da moda, Marcela, também. A mulher com grana reformula todo esse. Não, a mulher com grana uma das maiores indústrias da história. Moda, estando à frente dessas marcas, sabe? Mas assim, eu sou uma grande. Eu acredito, sou uma grande incentivadora de que as mudanças. É óbvio que a gente tem que. Essas revoluções, elas têm que acontecer, mas eu acredito que elas acontecem efetivamente nas pequenas comunidades, nos pequenos grupos, e assim elas vão tomando, sabe? A inovação social e cultural, ela se dá em clusters, que nem a gente gosta de falar no design estratégico, em pequenas bolhas. A gente fala muito dentro da tua bolha, aquilo funciona. Dentro da tua bolha, todo mundo pensa assim, mas se esse cluster tem poder de influenciar, se mexe em dinheiro, se mexe em cultura. Tu pega comunidades que se movimentam para alguma coisa, sabe? Aquilo acontece durante muitos e muitos anos, 1, 2, 3 gerações, fortemente naquela comunidade. Quando tu vê, aquilo se espalha, aquilo vai para uma outra comunidade e assim aquilo é reproduzido. As inovações, a meu ver, que são mais definitivas no nosso mundo, elas primeiro são rejeitadas, arduamente. A gente, inclusive, falou também para a IESA, num dos vídeos que a gente fez, né, sobre o cinto de segurança, que era, apedrejavam a ideia de se usar um cinto, imagina, estou rompendo, mas assim, são revoluções que vão mudando o mundo nos seus núcleos. É uma revolução num setor, é uma revolução tecnológica em outro setor, é uma revolução de pesquisa e de ciência em outro setor, e isso vai tomando uma proporção quando efetivamente muda a vida daquelas pessoas, daquela pequena comunidade, daquele cluster, e assim elas se reproduzem como experiências, como a moda tem esse poder, né, de ser transmitida, de ser validada ao redor do mundo. Então a gente está aqui agora a um clique de ver o que está acontecendo no Japão e de absorver. Tu imagina isso, há 30, 40 anos atrás, se tinha moda oriental, precisava esse estudante do Japão ter condições de estudar na Bélgica e lá se formar uma cultura de moda oriental, para daí, numa outra geração, tu criar estilistas que trouxessem aquilo para as marcas e para os seus desenhos. É um ritmo muito longo prazo, né? Um ritmo, claro que sim, acontecia, mas as coisas tomavam muito mais tempo. A gente, absolutamente globalizado, tem acesso a todas essas mudanças, a todos esses clusters. Aí eu acho que cabe a gente ter a paciência de ver se aquilo funciona ou não na nossa sociedade e ir
aos poucos adaptando. Eu sou uma pessoa, tu falou do conservadorismo no começo, eu sou uma pessoa que vou sempre pender para o lado da inovação, do romper, porque eu gosto da coisa que muda, sabe? Eu gosto da coisa que provoca, eu gosto da coisa que faz diferente, gosto de estar pensando do que estão criando lá na frente, estou olhando para isso. Eu entendo que há uma parte da nossa sociedade que está sempre um passo atrás, pensando no mais, Não uma parte, nas coisas... a imensa, tu a é, grande em boa parte do teu dia, não, tu é assim. Tu é respeita lógico, eu quero o conhecimento conservar, adquirido, eu quero conservar muitas das coisas como elas são. Mas eu tô com um olhar lá na frente, mas isso faz parte da minha profissão. Exato. Moda indo na complexidade que a gente sempre sonha, tem a petulância de chegar no Moda Importa, eu acho que é um dos grandes assuntos que consegue exatamente provar isso na sociedade. Ser uma grande metáfora da vida, assim. Porque ela é conservadora, claro que ela é conservadora, tem peças que estão aí há centenas de anos, né? Sim. E ela, ao mesmo tempo, rompe em cada desfile, cada temporada, em cada estação, né, com alguns critérios, né? Ou dá uma volta, ou reformula o que estava no passado, né? Isso é muito da nossa vida. E eu acho que a moda tem que continuar sendo justamente esse vetor de transformação, que a gente falou, sendo essa língua universal que traz essa modificação que pode vir lá do Japão e pode passar pela Arábia, que pode chegar no Brasil e começar a fazer sentido em todas essas pequenas bolhas, e aí quando tu vê, tá todo mundo fazendo diferente. Quando tu vê, tá todo mundo tirando o espartilho. Quando tu vê, tá todo mundo colocando alça nas bolsas. Quando tu vê, tá todo mundo usando calça jeans. Isso era impensável numa sociedade de 40 anos atrás. Uma mulher sair de calça jeans. Meu bem, os hippies ali, anos 70, começaram a usar calça jeans. Antes disso, a mulher calça jeans nos anos 60, mas, 50. 40 anos é 1980, né? Tá, então, desculpa, eu tô perdido. Eu tenho 36 anos. Eu tô pensando... Eu já nasci, minha mãe tá de calça jeans já. Né? Tem umas fotos do pai e a mãe. Um pouquinho mais velho que tu. Tô brincando só. Bueno, esse é o Moda Importa. Muito obrigado aos nossos queridos parceiros comerciais. De Voskin Cook está com a gente. Água da Pedra também. Grupo IESA, né? Os citados aqui. Estilo de Look é a mesma coisa. E mais 2 parceiros aqui que também mudam que estão mudando a nossa casa. Os cheiros, a higiene, digamos assim, né? Nelly tá com a gente. Né? Nelly se escreve Nelly, né? Quem acompanha as redes sociais da Marcela tá vendo essa história linda, que é de uma empresa que primeiro limpa o lixo industrial da indústria, de outras fábricas. Renova as águas desse Renova, então cuida bem, resíduos. Né? Que legal que uma empresa contrata eles, né? E que legal que existe eles, né? Só que agora eles falaram assim, cara, vamos fazer uns produtos legais. Vamos fazer produtos para casa, que deixam a casa pro consumidor final, né? Com cheiros diferentes, com texturas diferentes, né? E a Marcela tá contando essa história nas redes sociais dela, assim como a Marcela também, e eu junto, vamos contar o que a Viva Bartzen vai fazer aqui nos 2 quartos dos guris. Vai virar uma brinquedoteca, vai virar um quarto dos 2 juntos, e essa história vai ser muito bem contada nas nossas redes sociais. Mandar um beijo aqui, né, para um parceiro nosso, né, que é o Rafa dos Vídeos, que vai contar essa história. Aliás, esse produto aqui é de uma outra parceira nossa, que é a Bárbara Sacomori, ela que edita e prepara o áudio do podcast, certo? Do Moda Importa. Então, de Voskin Cooks, Água da Pedra, Viva Bartzen, Nelly, Grupo IESA e Estilo de Look, muito obrigado pela parceria. Marcela, digo o mesmo, a gente volta na semana que vem. Hoje a gente pegou o Japão como um elemento, né, maior, e aí acabou destrinchando algumas coisas interessantes. Eu aprendi bastante, Marcela. Obrigado pelo carinho. Que bom, eu também. Tá? Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.